O olhar da Miranda sobre positividade tóxica é o tema da live class de hoje. E enquanto você vai lá pegar o seu papel e caneta, porque você sabe que as minhas aulas são verdadeiras, que as minhas lives são verdadeiras aulas. E enquanto o pessoal vai chegando por aqui, eu quero fazer o oferecimento da Ilha de Ananda Editoria e Negócios, a minha editora, que lançou o meu terceiro, quarto e quinto livros. Mas falar também da trilogia Paris Sans-Eiffel, que está a apenas R$35. Sim, meus 3 livros por apenas R$35. Bramar, o desespero do desejo, o olhar para fora, o sexo bem feito, aquela necessidade de quando você está apaixonado, a necessidade do outro. Depois meandra a desordem do amor, em que aquela perfeição que não se enxergava tão bem, mas parecia tão perfeita, ela se quebra, se parte para que você comece a perceber que tem sentimentos que, apesar de dolorosos, podem te levar para o único sentido que faz sentido de dentro, que é o samsara, os ciclos da evolução. Aqui, essa garrafa está sendo aberta para que você se permita entrar em contato com tudo que há fora a partir do que você é dentro. Não apenas daquilo que está fora. Não, claro que não, porque você já sabe que o único mergulho que faz sentido é para dentro. Depois veio a cisão completa e absoluta com o romance sobre vinhos, viagens e desejo de Paris Sans-Eiffel. Aliás, Paris Sans-Eiffel, não sei se você já sabe, mas são quase 200 rótulos que eu degustei e mais de 15 países que eu visitei, ainda que a história seja ficção. Sim, é um romance, mas não um romance sobre um casal. É um romance que fala daquilo que o amor faria por você. A pergunta-chave de Paris Sans-Eiffel, todos os meus livros têm muitas perguntas, mas a pergunta-chave de Paris Sans-Eiffel é a seguinte: você já sabe o que faria por amor. Agora, o que o amor faria por você? Falando em perguntas, eu vou falar muito sobre perguntas certas nessa live class. Como eu disse que cada livro meu tem uma pergunta, eu vou falar a respeito delas aqui. Em Bramar e Desespero do Desejo, a pergunta é: você acredita no amor? Já meandro a desordem do amor, a pergunta é: você já tentou esquecer alguém? E Sansara, os ciclos da evolução, a pergunta é: você sabe qual é o maior desejo do ser humano? Essas são as perguntas certas da trilogia Paris Sans-Eiffel e, como eu disse, é um romance sobre o que o amor faria por você. E aqui eu tenho a cisão desse romance, dessa delicadeza, dessa elegância toda, com Dom Juan de Merda Nunca Mais. Um livro de 160 páginas que é uma verdadeira vacina contra pessoas e situações abusivas. Sim, Dom Juan de Merda fala a respeito de um homem abusivo com uma mulher abusada, porque dentro do relacionamento amoroso é onde as pessoas abusivas mais usam várias ferramentas. Então eu escolhi essa esfera para poder explorar todas as ferramentas que são diferentes quando usada por pais, quando usada por amigos, quando usada por seu chefe. Como no relacionamento amoroso é onde os adultos mais cedem e mais liberam as suas defesas, é aqui que o Dom Juan de Merda faz a festa. E sim, eu escolhi um homem em relação a uma mulher, não por qualquer tipo de sexismo, não é isso não. É porque enquanto os homens abusados por mulheres têm medo de serem difamados, mulheres que passam por relacionamentos abusivos têm medo da morte delas ou dos seus. E estatisticamente, os homens são em maior quantidade do que as mulheres abusivas. Por isso eu escolhi o Dom Juan de Merda como sendo homem, mas pode sim uma mulher, pode ser sim uma mulher, pode ser sua mãe, seu pai, sua irmã, seja quem for que tenha esse sobrenome aqui. Não da Silva ou de Almeida, mas de Merda, entendeu? Então Dom Juan de Merda Nunca Mais é isso. É uma verdadeira vacina contra pessoas e situações abusivas. E inclusive você vai ver as suas porções abusivas aqui também. O último livro que eu lancei já pela Ilha de Ananda também, o Sansara, o Dom Juan e o Seja um Assunto que Você Domina, já é pela Ilha de Ananda, Editoria e Negócios, que é a minha editora. E esse livro é a inteligência emocional pura.
Inteligência emocional é um tema em todos os meus livros, tanto em Paris Saint-Eiffel, que é um romance sobre vinhos, viagens e desejo, mas a inteligência emocional estava o tempo todo ali numa linha subliminar. Dom Juan de Merda Nunca Mais é a falta da inteligência emocional, tanto de quem abusa quanto de quem é abusado. Como eu percebi isso, eu pensei em escrever um livro especificamente sobre inteligência emocional, que é esse aqui, Seja um Assunto que Você Domina. E acredito que como eu tinha tanta coisa na minha mente quando eu escrevi os livros anteriores a respeito de inteligência emocional, que eu não tinha falado de uma forma clara e evidente, que o livro ficou com quase 100 ferramentas de inteligência emocional, estado pleno de presença, que é outro dos temas de Seja um Assunto que Você Domina, culminando ambos, tanto a inteligência emocional do gerenciamento emocional, quanto o estado pleno de presença de perceber o presente, não o futuro, não o futuro nem o passado, não as vozes que não são suas, mas sendo um assunto que você domina e não que os outros dominam, culminando na inteligência sedutora, que é tema de uma das minhas palestras. Se você quer me contratar para as palestras, já me chama lá no direct. Você vai falar diretamente comigo. Como foram quase 100 ferramentas, eu resolvi fazer meio que um resumo dentro do livro para explorar isso tudo que está aqui dentro de uma forma mais aprofundada no método Livebook aplicado a esse livro. O método Livebook é um método que eu criei, que usa as ferramentas do livro, as ideias, os temas, os assuntos, os autores, os filmes, os outros livros que eu citei nessa obra, para poder mergulhar dentro do que eu tinha de ideias para escrever e que acabaram não saindo no papel. Ficaram comigo, porque senão daria um livro de 2.000 páginas. Então eu fiz um resumo aqui e você pode ter acesso a tudo que tem na minha mente, não seja um assunto que você domina, através do método Livebook. E aqui você pode tanto assistir a aula gratuita lá no meu link da bio, ou me chamar no direct também, tá bom? Se você quiser adquirir os 4 livros, a trilogia completa com o Dom Juan de Merda é R$44. Me chama lá. E o Seja um Assunto que Você Domina, se você quiser, me chama também, que daí eu te falo os valores, e tanto do livro, só do livro, quanto do livro e do método, ou só do método, ok? Recados dados, jabá feito, obviamente, porque você está tendo acesso a um conhecimento fantástico meu, e acredito que você goste dos meus conteúdos, só que eles são doses homeopáticas. Eu sugiro que você adquira a dose completa, tanto pelos livros quanto pelo método. Quero dar oi para as minhas jeans que estão aqui. Jeans são as mulheres que me seguem, que eu lembro quem são, que eu lembro da história, que eu lembro como a gente se conheceu, que a gente bate papo porque elas interagem muito comigo. Se você quer ser uma jean, é só você interagir comigo e com certeza eu vou lembrar de você. Olha só, falando nelas, a Jennifer acabou de entrar, que a Jennifer tá em todas as minhas lives. A Ju, a Bianca, a gente se conhece há muito tempo, né, Bianca? Sejam bem-vindas. E eu já vi a Cícera por aqui também. A Zuleika acabou de entrar. A Paula. Nossa, gente, eu comecei a falar das jeans, eu acho que vocês adivinharam. Então sejam bem-vindas, perguntem sobre o tema. Positividade tóxica é algo que a gente acha que sabe. Eu vou mostrar para você que a gente pode confundir com alguns elementos. E para começar a live especificamente, eu já vou começar separando a positividade tóxica, aliás, explicando os elementos anteriores como a negatividade. É preciso entender a nossa porção de negatividade quando nós somos negativas, mas também quando os outros são negativos conosco, para a gente poder diferenciar a negatividade da positividade tóxica. Eu coloquei aqui como primeiro tópico na minha cola sobre essa parte da negatividade, o gasto energético que a negatividade gera. Quando nós estamos sendo negativas, quando nós estamos num comportamento, num pensamento, num sentimento que nos leva para o nosso comportamento negativo, a gente tem um gasto energético muito elevado. A gente coloca uma energia muito alta. Por quê? Porque a negatividade, ela gera excesso de pensamento. Só que pensamento leva a mais pensamento. O que nos tira do ciclo de pensamento, de pensar, e você já sabe que isso acontece por conta das 5 emoções básicas que eu já falei do Eric Berne e que eu vou revisitar daqui a pouquinho, se você ainda não ouviu falar nisso,
Esse pensamento gerando pensamento, gerando pensamento, advém desses sentimentos, só que pensamento gera mais pensamento. O que gera a ação especificamente, o que gera resultado é você tomar uma determinada ação a respeito disso. Porque senão você vai ficar estagnada no pensamento. E esse pensamento que gera pensamento é o que mais gasta energia. Por isso que apesar de você não fazer nada, muitas vezes, a respeito de um determinado assunto, de um determinado tópico, você não ter uma estratégia específica que te coloque na ação, você se sente drenada energeticamente. E isso te leva a mais ansiedade, porque você não toma atitude, mas você continua pensando e você se sente estressada porque você está só presa no seu pensamento. Ontem uma amiga minha me mandou uma mensagem dizendo assim, me mostrou uma cadeira cheia de roupa, sabe quando você vai colocando roupa em cima de roupa, roupa em cima de roupa? Só que aquela cadeira, na foto, ela foi feita por uma agência de marketing, porque as roupas estavam todas preto e branco, toda na bagunça tinha uma certa beleza. Os sapatos no chão também. E ela disse, a gente faz isso muitas vezes, nós mulheres, quando estamos nos arrumando, e às vezes de forma consistente. Larga tudo em cima da cadeira e vai deixando e vai colocando cada vez mais coisa, cada vez mais coisa. Ela disse, Miranda, você que é a psicóloga da turma, não sou psicóloga e não sou psicanalista, porém elas dizem isso por quê? Porque eu sempre tenho uma visão psicanalítica ou psicológica das coisas, porque eu estudo isso. Faça terapia, mas com o seu terapeuta e cuide com quem você vai fazer terapia, entendeu? Isso é outro conselho que eu sempre falo. Não se perca com as suas amigas, não se perca com as pessoas que têm menos inteligência emocional do que você, tá bom? Então ela disse, me diz o que é isso, essa quantidade de roupa que a gente tem mania de colocar. Essa quantidade de bagunça que a gente gera fora só reflete a bagunça que nós já temos dentro. Quando você tem uma cadeira, quando você tem um lugar que você vai depositando a sua bagunça, significa que você tá com receio de olhar. Qual é essa fuga? E a negatividade, ela te traz essa fuga também, porque pensamento gera pensamento. Só que esse pensamento que gera pensamento parece que não tem gasto energético porque você não tá fazendo nada. Só que gera cobrança. Toda vez que você passa por aquela cadeira, que tá aquela bagunça, você pensa, eu tenho que arrumar isso, eu tenho que fazer, eu tenho que ajeitar, e você não para pra fazer. Esse toda vez que você passa e pensa isso, gera mais gasto energético do que se você parasse e tomasse uma atitude a respeito disso. Então essa negatividade te leva cada vez mais a um gasto energético exatamente por causa disso, porque você não faz, mas você fica pensando, você fica remoendo os pensamentos. Vamos ver que o pessoal já começou hoje falando muito e eu amo isso. Vamos ver lá atrás. Vai fazendo as suas perguntas aí. Vai anotando tudo. Me vi agora nessa fala. Perfeito. Viu só? O que é diretamente positividade tóxica? Uau! Essa pergunta é maravilhosa e é sobre isso que nós vamos falar em seguida. Agora eu quero dar uma refletida a respeito da negatividade para você que está aí, diferenciar da positividade tóxica e entender a ambas. O momento em que você está sendo negativa e o momento em que você está tendo positividade tóxica, mas também falarei a respeito da positividade saudável, como trazer essa positividade que é saudável para sua vida, sem cair na lameira, na bobeira, na bobagem da positividade tóxica. Outra coisa que eu coloquei aqui na minha cola, além do gasto energético imenso que a negatividade gera, é o resultado ser sempre os mesmos, porque você está partindo de perguntas erradas. Aliás, Perguntas Certas é uma live que já está salva lá nos destaques da bio. Corre lá depois dessa live para você assistir, se você não assistiu ainda. E se você já assistiu, assista novamente. Essa parte de saber fazer as perguntas certas te leva a resultados certos. Se você não fizer as perguntas certas, o resultado vai ser cada vez mais negativo porque você não vai estar tendo a resposta certa. E você vai estar agindo, você vai estar atuando, você vai estar fazendo, você vai estar pensando, você vai estar refletindo a partir da pergunta errada. E isso te leva à negatividade. Por quê? Porque a pergunta errada leva a resposta errada e leva a resultados ruins e você pensa, comigo é sempre assim. Por isso que nunca funciona. É por isso que não dá certo. Entende? É isso que a negatividade te gera. Um gasto energético imenso
de resultados negativos para sua vida, ou aquém, ou abaixo do que você imagina que deveria ser, porque você está tendo esse gasto energético pro lado errado. É a mesma coisa que você pegar um caminho errado e cada vez correr mais, cada vez se dedicar mais, cada vez colocar mais dinheiro, cada vez se, sabe, ter um gasto energético, mas tu tá no caminho errado. Você vai chegar no lugar errado. Não é isso que você quer para sua vida. Por isso é tão importante nós partirmos do princípio certo. E o princípio certo começa na pergunta certa. Assista a live que tá lá gravada. Esse gasto energético que te leva a resultados negativos advindos de perguntas erradas te gera insatisfação, infelicidade e o pior, perda de oportunidade. Porque a insatisfação e a infelicidade, elas são péssimas, mas se você tiver uma oportunidade que você consiga pegar para você, você vai gerar satisfação, você vai ter momentos de felicidade e você consegue sair desse ciclo vicioso negativo. Porém, se você tá infeliz, insatisfeita e continua tendo resultados ruins ou perdendo oportunidades, só vai fomentando, só vai aumentando cada vez mais o resultado negativo, levando cada vez mais a mais infelicidade, a mais insatisfação. E esse ciclo vicioso todo te leva ao pior de tudo, que é a atração de mesma vibração. A gente só atrai pessoas, lugares, situações que vibram na mesma vibração que nós. Então, se nós estamos vibrando no negativo, no que é ruim, tendo resultados negativos, tendo resultados abaixo do que a gente imaginava, o que nos leva à insatisfação, a um gasto energético imenso, aumenta a nossa infelicidade, aumenta a nossa ansiedade. Esse ciclo vicioso todo faz com que a gente atraia cada vez mais situações, pessoas, lugares de mesma vibração. A vibração está muito baixa. E aí, além de ter o seu interno negativo, você está gerando o seu entorno negativo também. E olha a dificuldade de sair disso. Porque seus pensamentos estão negativos, os seus sentimentos estão negativos, os seus resultados estão negativos porque as suas perguntas estão erradas, você está infeliz, você está gerando cada vez mais insatisfação e tudo isso vai atraindo pessoas que corroboram, que colaboram para a sua infelicidade, que colaboram para a sua negatividade. É cansativo. Talvez seja por isso que você esteja se sentindo tão exausta e pensando, meu Deus, eu me dedico tanto, eu faço tudo que eu me proponho, eu me comprometo, eu vou em busca, por que que não está tendo resultado? Ou você está consistente no que é negativo, ou você está inconsistente. Eventualmente você até faz o positivo, mas você não faz com consistência a longo prazo, a ponto de você aprender a fazer aquilo. Veja, dizem que a gente precisa de uma quantidade imensa de horas para ser especialista em alguma coisa. Seja por estudo, seja por técnica, seja por prática. Se você não tem consistência, isso não vai funcionar. Se você tem consistência naquilo que é negativo, gerando sentimentos negativos, pensamentos negativos e o seu entorno negativo, é muito difícil sair disso. Só que eu vou falar como. Não sai da live ainda, calma. Nós temos aqui bastante tempo ainda para falar sobre muita coisa. Então fica por aqui, já envia essa live para suas amigas que ou são negativas e não conseguem sair disso, ou não estão tendo o resultado que elas sabem e que você também sabe que elas merecem, ou que tem uma positividade tóxica, que além de negativo e ruim ainda é chato pra caramba. Já falaremos sobre positividade tóxica. Estou fazendo uma breve introdução na negatividade para separar o que é negativo do que é positividade tóxica. A Paula, vamos lá, sou toda ouvidos, vamos lá. A Heloísa acabou de entrar aqui. Oi, Elo, você também é minha Jean. A Heloísa passou por situações bem difíceis. A gente se conheceu lá no Instagram do Dom Rua de Merda Nunca Mais. E depois disso a gente não descolou mais. Ela foi minha aluna no método Live Book aplicado, ou seja, um assunto que você domina. Já leu os meus livros e tá sempre nas minhas lives. Que bom, Elo. Fico muito feliz de te ver por aqui. Outra coisa que eu coloquei na minha cola aqui a respeito de positividade tóxica que eu preciso falar pra vocês.
Além do gasto energético imenso, os resultados sendo sempre os mesmos porque as perguntas são erradas e, portanto, está gerando insatisfação, infelicidade, ansiedade, perda de oportunidade, tudo isso. E isso tudo faz com que você atraia pessoas que te colocam cada vez mais nessa situação. Além disso tudo, além de pensamento gerar pensamento e você ficar mais ansiosa sem conseguir partir para ação, isso dispara, agora sim, os sentimentos que são estagnantes na sua vida, que te deixam estagnada. Principalmente o medo e a tristeza. Lembrando que eu falei a respeito das 5 emoções básicas descritas por Eric Berne, que são alegria e afeto, consideradas por nós por positivas, mas se você parar para pensar, você já tomou muita atitude negativa, muita fria você se colocou por tanto o afeto quanto a alegria. Quando você aceitou aquele projeto que você disse sim, aquela pessoa que você disse sim que estava feliz, porque você estava feliz. Ou por amar demais, você já se colocou em fria por 2 sentimentos que são fantásticos. Então não dá pra gente dizer que são os nossos sentimentos que nos sabotam. É que a gente não sabe lidar com eles. Por isso eles acabam nos sabotando. Porque inclusive sentimentos positivos como alegria e afeto podem nos sabotar. Veja só que ironia. Aqui, além dos 2 sentimentos que a gente considera positivo e que tu viu agora que podem te sabotar, nós temos dentro dos 5 sentimentos básicos descritos por Eric Berne, a tristeza, o medo e a raiva. Desses 3 que são considerados sabotadores e negativos, a tristeza e o medo são os que mais deixam você numa energia estagnada e são os que mais geram negatividade. Só que a raiva, por mais impulsionadora que ela possa ser, ela também te gera negatividade. Menos, mas gera. Porque você pode agir de forma muito ruim com a raiva e acreditar que você não merece, que vai dar tudo sempre errado. E isso faz com que você aumente mais ainda a sua raiva. Portanto, cuidado com os sentimentos que consideramos negativos, mas que são positivos. E eu já falei isso e falo em todas as lives e vou repetir, para que a gente traga isso sempre para a nossa consciência, para o estado pleno de presença, para o nosso presente, que é a tristeza parece negativa, mas ela te ajuda a pensar, ela te leva para o movimento para dentro. Ela é o sentimento que te deixa mais introspectiva e é o momento que você mais aprende sobre você quando você está triste. Quando você se permite sentir a tristeza e gerenciá-la, aproveitando esse impulso para o único sentido que faz sentido de dentro. O medo parece sabotador e ele te faz estagnar porque ele te faz olhar para várias possibilidades. Mas se você tiver gerenciamento do seu medo, você vai olhar as possibilidades, vai listar aquelas que são reais, vai listar aquelas que são ilusórias, enganatórias e que talvez possam nem acontecer. E depois disso você vai eleger estratégias para sua vida. Então o medo te ajuda a ficar mais estratégica, mais inteligente. E em contrapartida, a raiva, ela é impulsionadora. É nos momentos de raiva que você diz, agora eu vou fazer, agora vai dar certo, agora eu consigo. Eu vou provar para os outros, mas principalmente para mim que eu dou conta. Então esses 3 sentimentos que parecem negativos, que te levam para a negatividade, se você não souber gerenciá-los, se você souber gerenciá-los, os 5 são maravilhosos. E qualquer sentimento, ansiedade, impotência, euforia, ira, qualquer sentimento advém desses 5. Se você usar o princípio de Pareto, que diz que 80% dos seus resultados advém de apenas 20% das suas ações, você aplicar nas suas emoções, percebendo que todas as suas emoções advêm de apenas 5 e você conseguir gerenciar só essas 5, você vai estar praticando a plena inteligência emocional, gerenciamento emocional que eu falo no Seja um Assunto que você domina. E aí você se afasta completamente da negatividade. Além de tudo isso que eu já falei da negatividade, ela te faz ter essa perda energética e, portanto, você está extenuada, você está esgotada. E você não tem energia para o novo, você não tem energia para o bom. Você não tem energia para aquilo que você gosta. Você não tem energia para a vida. Você fica sem vitalidade. Porque você está cada vez mais se deixando levar pela sua negatividade. A vitalidade é drenada de você quando você está na energia negativa. Já falaremos da polaridade do positivo tóxico.
Só mais um pouquinho de negatividade aqui, para você ficar craque nisso, nessa aula sobre positividade tóxica, em que eu comecei falando a respeito da negatividade, para você aprender a diferenciar os dois, e entender quando você está num estado ou quando está no outro, gerenciando ambos para entrar na positividade positiva para você, que faz com que você tenha os resultados que você sabe que você merece e para os quais você tem se dedicado tanto. Então a negatividade, além de te roubar a energia, aliás, além de você fazer com que você coloque energia naquilo que não é bom, perguntas erradas, ansiedade, dificuldade, insatisfação, infelicidade, sentimentos, olhando para os sentimentos de forma sabotadora, além disso, ela te leva toda essa energia e faz com que não sobre energia para o novo, para o bom, para o que te estimula, para a sua vitalidade, para o seu entusiasmo, para a sua alegria. E como você acaba atraindo o que você está vibrando, pessoas, situações e lugares, se você está no negativo, você vai atrair pessoas, situações e lugares negativos, fazendo com que fique ainda mais difícil você sair disso. Entende? Foi comentário ou pergunta. Muita gente acredita que positividade é sempre um estado desejável, mas poucos percebem que a positividade tóxica não é sobre sentir-se bem, e sim sobre negar emoções legítimas de um nome de um ideal irreal da felicidade. Em vez de acolher a dor, ela sufoca. Em vez de entregar, ela anestesia. Exatamente. Mas calma que a gente ainda não está falando de positividade tóxica. Estamos na negatividade ainda. Eu preciso esclarecer isso para que a gente chegue lá. Vamos lá, a parte da negatividade, ela afeta também, além da sua vitalidade, sabota suas estratégias, porque você fica olhando só para a parte negativa, a insatisfação e tudo isso que eu já falei. Ela sabota você porque você tem alterações, inclusive fisiológicas, comportamentais. Ela tem afeta demais, tem uma afetação, tem um afetamento da sua parte hormonal. E os nossos hormônios são os verdadeiros líderes do nosso corpo. Tudo acontece por conta ou pela falta ou pelo excesso dos nossos hormônios. São eles que mandam em tudo no nosso corpo. Então você pode estar inclusive ficando doente, sendo afetada na sua saúde por conta da sua negatividade. Por tudo que ela afeta em você. Então não é só os seus pensamentos, não são só os seus resultados, não são só os amigos que você acaba atraindo que também são negativos e talvez você nem perceba porque vocês estão na mesma vibração. E aí vocês juntos não entendem por que os resultados não estão aparecendo, porque na verdade vocês estão atraindo as pessoas que corroboram, que colaboram com esse sentimento negativo. Cuidado, porque você pode estar doente fisicamente por conta da sua negatividade. Ela afeta a sua parte hormonal, levando a problemas de saúde. Ou seja, uma pessoa negativa, ela tem os pensamentos negativos, as emoções sabotadoras, os resultados ruins advindo de perguntas erradas. Ela acaba tendo um gasto energético num caminho que não é o dela e acaba atraindo pessoas, lugares e situações que reforçam esse estado negativo. Só não coloca a culpa no outro, não, tá? Quem é responsável pelo que você atrai é você. Seja responsável por isso e pense, se eu estou fazendo isso, como melhorar? Já falaremos sobre isso, vou te ajudar. Uma pessoa que é negativa, ela não se ama. Porque uma pessoa que está com tantos sentimentos negativos, olhando para esses sentimentos de forma negativa, na verdade, está infeliz, está insatisfeita, está com a energia totalmente drenada, a vida totalmente estagnada, os resultados são péssimos e ela não consegue sair disso, como é que ela vai se amar? Uma pessoa que se ama não é negativa, não tem como caber na mesma pessoa a negatividade e o amor próprio, é impossível, ou é um ou é outro, porque a negatividade ainda te traz a carência. Carência também é uma live que eu já fiz, assista lá nos destaques da bio. A carência não existe se o amor próprio existe. O amor próprio não existe se a carência existe. Entenda por carência que tanto a positividade tóxica, que eu já falarei, o próximo tópico, quanto a negatividade. É impossível. Muito bem lembrado, não responsabilizar o outro. Uma pessoa que tem amor próprio não responsabiliza os outros. O amor próprio é inerente, traz como princípio a autorresponsabilização.
O olhar para si e saber que eu sou responsável por tudo que chega até mim. Eu falo isso no Paris Saint-Exupéry o tempo todo, porque eu falo no Ho'oponopono. Não sei se você conhece o Ho'oponopono, mas em todos os meus livros, tem esse aqui tá todo rabiscado porque eu tô corrigindo ele e tô usando ele para os meus temas aqui, tá? Mas aqui embaixo essas letrinhas bem picuruchinhas que não aparecem para você ali, não dá para ler, mas você vê assim, mais ou menos, tá escrito eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata, que são as frases do Ho'oponopono, porque os meus livros, olhando pela espiritualidade, são verdadeiras ferramentas de purificação. Então, essa purificação é você se responsabilizar. Uma pessoa que não se responsabiliza não tem amor próprio. Uma pessoa que tem amor próprio não pode ter negatividade. Ela não tem como, não tem como. Ela não consegue ter carência, ela não consegue ter falta, porque ela tem amor próprio, ela já é e basta. Ela se ama. O que ela busca fora? Nada. Ela quer o fora, quer socializar, quer casar, quer ter filhos, quer, mas ela não precisa, é uma escolha. Não é uma necessidade. A necessidade vem da carência, que vem da falta, que leva à negatividade. Entende como todos os meus temas estão conectados? Por isso você é um assunto que você domina ou não é um assunto que você domina. Porque todos os assuntos que são você estão conectados. Entende? E as pessoas dizem pra mim, Miranda, você faria palestra do quê? De qualquer coisa. De qualquer coisa. Porque tudo está relacionado à inteligência emocional. Tudo está relacionado à nossa evolução como seres humanos. Desde sim a parte de positividade, negatividade, carência, inteligência emocional, estado pleno de presença, espiritualidade, falei do Ho'oponopono. O meu próximo livro é Seja um Assunto que Você Transcenda, que fala sobre física quântica. Sim, tudo isso, mas finanças comportamentais. Tudo, porque tudo está relacionado a nós. Então, veja, eu falei de física quântica, inteligência emocional, estado pleno de presença e finanças comportamentais. Todos esses assuntos são assuntos que eu domino porque são assuntos meus. Entende? Aliás, depois já me fala aqui, ou já quem tá aqui ao vivo já digita aqui quais são os assuntos que você quer ver o olhar da Miranda sobre isso. Lembrando que essa é a minha 26ª live, 26 lives com essa. Tem 25 lives já salvas para você assistir. Então me dá qual o tema você quer. Se você está assistindo essa live já gravada, escreva aqui nos comentários, porque eu respondo todos os comentários. Outra coisa que eu sempre falo em todas as minhas lives é que as minhas lives são verdadeiras aulas e por isso o nome delas é Live Class. Os meus conteúdos são verdadeiras aulas e às vezes parecem bobinhos, mas se você prestar atenção além da superficialidade, você verá o quão inteligente eles são e o quanto você pode aproveitar. Como, por exemplo, o cabelo de rica, cabelo de pobre, que viralizou, me trouxe 40 mil seguidores e nada mais é do que um conceito de inteligência sedutora falado num videozinho bobo de poucos segundos. Então, quando a gente começa a olhar que nós somos conectados com tudo isso, a gente percebe que nós somos um assunto. E como é que a gente pode não ser interessante se nós entendermos os assuntos todos que nós somos? Todas as versões que nós temos dentro de nós. Não para sermos falsos e usar uma máscara como Dom Juan de merda, não é isso. É para ser integral com quem você é. Esse assunto da física quântica é muito interessante. Meu Deus, vocês não fazem ideia. É muito interessante. Aqui tá o Dom Juan de merda, nunca mais. Já adquira. Você vai ter um Dom Juan de merda na sua vida. É você que decide agora se será o homem ou se será o livro. A física quântica é uma dos temas mais interessantes, eu acho, que eu já estudei na vida. E eu acho que vai ser o assunto mais interessante que eu vou escrever. Esse 6º livro vai ficar muito bom. Enfim, vamos lá. Continuando na minha cola aqui, quem não se ama não consegue ter amor próprio e, portanto, cai na negatividade. Então, uma das formas de você se blindar completamente da negatividade é o amor próprio. Assista a minha live já gravada sobre amor próprio, já tá lá nos destaques da bio. Como é que a gente trata a negatividade? É o último tópico agora dessa parte da negatividade para eu já entrar na positividade tóxica, tá?
Não se envolva emocionalmente com pessoas negativas. Para você não ser uma pessoa negativa. Isso é a importância de ler o Dom Juan de Merda Nunca Mais. Porque você vai perceber que pessoas abusivas são sempre negativas, por mais positivas que pareçam. E, portanto, são positivas toxicamente. Entendeu por que eu falar da parte de negatividade antes da positividade? Não se envolva emocionalmente com pessoas negativas, porque você pode ter momentos negativos, mas se você tiver um entorno que te ajude a sair desses momentos, você não é consistentemente negativa. Você pode ter momentos. Eu, Miranda, tenho momentos de negatividade também. Claro que tem, eu sou humana, gente, não pareço, mas só. Talvez nem seja. Enfim. Agora, quando você consegue ter pessoas perto de você que te tiram disso, são lapsos, são momentos. E tá tudo bem, tá? A gente pode ser negativo, eventualmente até positivo toxicamente. Comportamento humano, ele não vai ser linear, ele não pode ser linear. É boring, é cansativo, não tem evolução. O que é perfeito não evolui. Só existe melhoria contínua naquilo que já existe. Portanto, tira do pensamento e coloca na prática, antes um feito do que um perfeito, porque você só melhora o que já existe. Se afaste de pessoas negativas. E outra forma é anote os seus pensamentos negativos e para cada pensamento negativo eleja 2, 3 pensamentos positivos, para você mudar o seu direcionamento mental, ou seja, como as pessoas dizem, seu mindset. Quando você consegue mudar o seu direcionamento mental, elegendo estratégias para cada pensamento negativo, você vai atraindo pessoas positivas. E aí você entra no círculo positivo, não da positividade tóxica, já falaremos sobre ela. De ser positivo, por ser real, por estar no estado pleno de presença, gerenciando as suas emoções e trazendo essa maravilha da inteligência sedutora que é ser uma pessoa magnética. Uma pessoa interessante de verdade. Uma pessoa que as pessoas querem estar perto sem nem saber o porquê. Aliás, uma das lives que eu fiz, eu falei pra você, quando você não sabe o porquê, de uma forma muito clara, que você consiga verbalizar, é porque você tá chegando perto do milagre. Porque o milagre não se explica, se vivencia. Entende? Então se afaste. Agora, cuidado para não eleger para cada pensamento negativo, ação negativa, que traga negatividade, pensamentos positivos e ações positivas entrando na positividade tóxica, que é o que eu vou falar agora. Como identificar pessoas negativas? Você sabe identificar. Você sabe identificar. São aquelas pessoas que nada presta, que nada tá bom, que coloca defeito em tudo, que critica tudo, que fala mal dos outros, que só olha o lado negativo, que elas te drenam, elas te cansam. Preste atenção em pessoas que você tá perto que você começa a ficar cansada. Sabe por quê? Porque a energia humana, ela é tão ilimitada que se você tá perto de pessoas que te trazem energia, você fica mais jovem, você fica mais vital, você traz vida pra você, você leva isso pra outras pessoas. Esses dias uma amiga minha, recente, disse pra mim assim, Miranda, depois que eu comecei a conviver com você, eu tô me sentindo melhor. E as pessoas que trabalham comigo começaram a ficar mais bonitas, se arrumar mais, ficarem mais bonitas. Eu fiz um vídeo sobre isso ontem. Quantos corações o extraordinário pode tocar? Quantos corações você estar na sua presença, no seu gerenciamento emocional, na sua inteligência sedutora, a sua existência pode tocar? Pessoas negativas te drenam, te cansam. Pessoas positivas, não de positividade tóxica, pessoas na sua positividade real, elas te elevam, elas te fazem melhor, mesmo que eventualmente elas reclamem. Eu, Miranda, sou uma pessoa que reclama pra caramba. Como eu tenho um olhar crítico para as coisas e sou treinada, inclusive por mim diariamente, mas eu trabalhei como especialista em negócios. Como especialista em negócio, eu precisava entrar na empresa para olhar o que precisava melhorar. Ninguém me contratava para dizer assim, tá tudo lindo, maravilhoso, vai. Continua assim, vai ver a merda que você fez. Não, eu precisava entrar na empresa para dizer, olha só, a gente precisa melhorar isso. Não é no sentido do negativo. Melhorar. Eu não dizia isso está errado. Eu dizia isso precisa melhorar. Isso nós podemos melhorar. Isso. Então eu tenho um olhar para melhoria contínua, só que eu estou voltada para a solução. E aqui é outro diferencial de pessoas negativas para pessoas positivas, estar voltada para a solução. E já vamos falar sobre a positividade tóxica.
Muito bom esse vídeo. Aliás, cheguei até aqui por conta dele, do cabelo de rica e de pobre, você tá falando, né? Aham. Esse vídeo é muito bom. Esse vídeo é inteligentíssimo, ele é genial e é bobo. É um vídeo besta. Genial. Convivo com pessoa negativa e posso não perceber. Principalmente a gente não percebe se nós estamos vibrando na mesma energia. E não é por mal. Muitas vezes nós estamos vibrando uma energia negativa, não é por mal. Não tô dizendo que pessoas negativas são, péssimas, são demônio em pessoa. Não é isso. Muitas vezes é por ignorância. Por isso busque saber, mas não faça do saber a sua obesidade mental. Eu sei muito, discuto muito sobre aquilo. Tem amigas minhas que sabem pra caramba sobre qualquer assunto. Eu sento perto delas, elas me ensinam e dão verdadeiras aulas sobre tudo. E é difícil alguém que me ensine alguma coisa. E isso não é petulância nem falta de humildade. Isso é reconhecimento. Eu sou extremamente inteligente. Então é difícil alguém me ensinar alguma coisa. Essas pessoas me ensinam muito, mas têm resultados aquém dos meus, abaixo dos meus. Por quê? Porque elas sabem muito. Elas discutem pra valer. Discussão no sentido de reflexão e de fala, não de briga, tá? Elas conversam comigo que eu paro para ouvi-las. Eu estou há quase 1 hora falando com vocês sem respirar, basicamente. Não por ansiedade. Por excesso de conhecimento que eu preciso passar para vocês. Porque tá aqui. Tem o que passar, entendeu? Eu tenho o que falar. Então, para eu parar para ouvir alguém, essa pessoa tem que ser muito interessante para mim. Eu paro para ouvi-las, só que eventualmente os resultados delas não são tão positivos, não são tão bons. Por quê? Porque elas não tiram do pensamento. E lembra que eu falei que pensamento gera pensamento. O que gera resultado é a ação. É eu sair da obesidade mental, que sabe muito, para transformar a minha mente numa mente atleta. Eu sei muito e eu transformo isso na minha realidade. Eu pratico isso. A minha mente pratica aquilo que sabe. E eu sou mestre em praticar o que eu sei. Por isso que eu dou aula sobre isso. E por isso que eu posso falar sobre qualquer tema numa palestra. Veja, 26 lives. Todas elas interessantíssimas. Tanto que virou live class, são aulas. Ó, a Ivana falando de física quântica, sempre ser abordado. Física quântica tá em tudo, gente. 99,99999 de tudo que existe é energia. Imagina quanta coisa existe. Olha para o seu quarto, olha para o lugar que você tá, olha para o ambiente que você tá, olha para as pessoas com as quais você convive e imagina se isso é 0,0000000000000 muito 0,1% do que existe. Quanta coisa existe que nós não enxergamos. Tu entende? Seguindo, vamos ver se tem mais pergunta. Você tá certa, desejo uma boa sorte e um super sucesso pra você, amiga. Já, obrigada, meu amor. Queridinha. Quero ser sua amiga, adoro pessoas inteligentes. Bora, eu também. Aliás, eu não consigo me relacionar com pessoas que são negativas, não são inteligentes e não são admiráveis. Antes de ontem, eu encontrei um cara, ele é produtor cinematográfico. E ele perguntou pra mim se eu era voyeur. Gosta de ver, né? Tem tara por assistir, por ver e tudo mais. Porque nós estávamos falando de Paris Saint-Eiffel, da possibilidade de fazer um filme de Paris Saint-Eiffel, que tem essa parte sexual muito desenvolvida. Eu disse pra ele, olha, Paris Saint-Eiffel não é o momento, porque esse filme vai explodir como 50 tons. Então não é o momento de a gente testar. Vamos testar pelo Dom Juan de merda. Mas o que eu falei pra ele quando ele perguntou se eu era voyeur, eu disse pra ele que não. Eu sou sinestésica, eu preciso das sensações. Portanto, eu poderia ser sapiosexual junto com o voyeurismo, que teria a sensação, teria o sapiosexual inteligente, gosta da inteligência, né, e tal. Mas na verdade eu sou demissexual. Você já parou pra pensar o que te excita? E quando eu falo de excitação, não tô falando lá embaixo, não, eu tô falando da mente, tá? Porque lá embaixo é só uma repercussão. Se não excitar aqui, brocha, entendeu? Então, o que excita a minha mente é conexão. Eu preciso admirar a pessoa. E não é uma admiração de, ai, que legal que é isso. Não. Tem que ser uma admiração de querer entrar dentro da pessoa. Eu sou extremamente obsessiva com as coisas que eu gosto. Quando eu gosto muito. E é por isso que eu consigo aplicar o que eu gosto, o que eu sei. Lembra que eu falei pra vocês na outra live que todas as características negativas advêm de positivas?
Eu falei pra vocês que eu sou obsessiva, poderia ser algo negativo, não é. É só porque quando eu gosto muito. Olha só, falando nele que fez essa pergunta, acabou de entrar. Por isso precisamos trabalhar nossa sensibilidade, exatamente. Esse trabalho da sensibilidade é imenso e por isso eu gosto do mundo dos vinhos, por exemplo, a ponto de escrever uma trilogia sobre vinhos, viagens e desejo. Porque o vinho traz essa sensorialidade, esse palatar, esse perceber dentro da boca, esse cheiro, esse perceber o cheiro, perceber a cor. O vinho é extremamente sensorial. Não é só para beber. Se fosse só para beber, eu tomava qualquer coisa, tomava pinga. Que ainda é barato, porque vinho, além de tudo, é uma desgraça que é caro, não é barato. E para com essa mania de democratizar o vinho. Que democratizar o vinho? Enfim, continuando na minha cola aqui. Não, para tratar a nossa negatividade. Não se envolva emocionalmente com pessoas negativas. Leia Dom Juan de Merda, nunca mais e vacine-se de vez contra pessoas e situações abusivas. Não passe pano para pessoas abusivas. Para com essa história de dizer, ai, mas é só o jeitinho dele. Já começamos a entrar na positividade tóxica. Só o jeitinho dele é uma forma tóxica de ver alguém de forma positiva. Fez sentido agora? Você vai ter que assistir essa live de novo, você percebeu, né? Porque ela tá inteligente demais. Velocidade de raciocínio, velocidade de fala, muito conhecimento, muito assunto, muita coisa. Tudo interconectado. Já percebeu que não tem um assunto que a gente comece que não termine? Não finalize aqui? Façam as perguntas de vocês. Pior do que a negatividade que eu falei até agora é a positividade tóxica. Por que que a positividade é pior, tóxica? É pior que a negatividade. Porque ela é tudo que a negatividade é, e por isso eu precisava começar pela negatividade, entende? Só que ela vai além. Ela ainda tem a comparação. Olha só, alguém perguntou aqui como saber se uma pessoa é negativa, é positiva toxicamente ou negativa. Sabe aquela sua amiga que diz, bobeira, amiga, já passei por isso. E aí vem outra coisa pior. Ela tá invalidando você, ela tá invalidando seus sentimentos, não caia nessa, se afasta. Oi, Patrícia do projeto _ O Conhecimento Liberta, que foi liberta por esse livro aqui. Já já a Paty vai falar para vocês como é que ela se libertou. Foi minha aluna no método Live Book aplicado, ou seja, um assunto que você domina, a ponto de ter um vídeo dela lá no meu link da bio. Vai lá e assista o que a Paty tem a falar sobre o método Live Book aplicado, ou seja, um assunto que você domina. Então se afaste de pessoas que dizem bobeira, eu já passei por isso. Ai, mas nem foi tanto assim. Invalidação dos seus sentimentos. Que é isso? Se é bobeira pra você, se você já passou, que bom, o problema é seu. Se distancie das pessoas, para com essa mania de se misturar com o outro. Você é um assunto que você domina. Se você é um assunto que você domina, você modela. O que é modelar um comportamento? É olhar para Ivana Gasparotto, que é Lady Ivana, que eu acho que é o combo de mulher mais perfeito que eu já vi na face da Terra, no auge de toda a sua experiência humana, e pensar, essa é uma pessoa que eu quero ouvir. Essa é uma pessoa que eu quero estar junto. Isso é modelar. É entender o que a pessoa pode te trazer de bom. Mas não se misture com as pessoas, a ponto de você não ser um assunto que você domina, a ponto de ser um assunto que os outros dominam. Então, quando houver comparação, bobeira, já passei, positividade tóxica, anota aí, porque você vai precisar, e assista essa live novamente. Outra, frases prontas, vai funcionar. Aliás, vai funcionar, é a frase preferida do Bey, o meu personagem de Paris Saint-Eiffel, que até o segundo livro você jura que ele é um Dom Juan de merda, mas eu inocentei ele completamente no meandro porque eu não queria que o meu primeiro personagem fosse um Dom Juan de merda. E foi por isso que eu escrevi o Dom Juan, porque se eu senti o cheiro de merda no Bey, você também sentiu quando você leu o Paris Saint-Eiffel. E por isso eu precisava esclarecer o lado B de uma pessoa que te diz, vai funcionar, linda. E não passa de um psicopata, um narcisista, um babaca emocional, irresponsável afetivo ou um sedutor barato. Classificações de uma pessoa de merda, entendeu? Além das comparações e das frases prontas, algo que eu já falei aqui, a invalidação. Pessoas que são positivamente tóxicas, elas invalidam tudo que você faz. Pelo menos
Você não se arrebentou quando você atropelou a garça, quer dizer, a garça me atropelou. Quem já assistiu as minhas lives sabe que eu fui atropelada por uma garça. Eu tava com o meu carro, indo pra minha cidade, uma das minhas cidades agora, né? E a garça estava no meio da rua e eu parei. Sorte que eu tava com uma velocidade menor, no meio da estrada, sozinha, dirigindo na estrada, né? Na BR. Eu vi ela e eu consegui reduzir, eu quase parei. Só que ao invés de ir pra lá, ela veio pra mim. Aí ela me atropelou, bateu no meu negócio, caiu meu farolete. Não aconteceu nada. O que eu ouvi desde então? Olha, todas as pessoas que me encontraram, todas, minha mãe, a Cícera que tá aqui, as minhas amigas, o meu vizinho que me ajuda pra caramba aqui na minha casa nova, todas as pessoas disseram a mesma coisa. O cara que foi consertar meu carro, pelo menos você não se acidentou. Que é isso que pelo menos, o que você tá achando? Para de validar a desgraça e invalidar. Não era pra ter acontecido. Então, que bom que não aconteceu. Isso é positividade positiva, saudável. Pelo menos você não se arrebentou, podia ter morrido. Isso é positividade negativa. E eu falei esses dias para uma amiga minha, que diz que amigas dela vieram visitá-la e saíram de carro e quase se arrebentaram, porque estava tendo uma construção aqui em Gramado. E elas quase se arrebentaram de carro. E eu falei o quê? Pelo menos não se machucaram, né? Podiam ter morrido. Tu vê, eu dando aula sobre isso, naquele momento eu caí, naquele momento eu pensei, para com esse pelo menos. Isso é invalidação. A invalidação causa o quê? Culpa no outro, porque o outro se sente culpado por estar pensando algo negativo. Como negatividade é execrada desde que nós nos entendemos por gente, porque agora você tem que ter a positividade, o estado pleno de presença, trem todo. Se você tiver um pensamento negativo, você é execrado pelas suas amigas que têm positividade tóxica. Então te gera culpa por ter pensado aquilo. Gente, nós somos humanos. Pensamentos intrusivos entram o tempo todo. O que nós fazemos com pensamentos intrusivos e como nós reagimos é que nos traz o resultado e mostra quem nós somos. Se eu reajo, pelo menos foi assim. Não, mas bobeira, você tá sentindo isso, eu também já senti. Isso te gera culpa. Te gera culpa porque você está sendo invalidada. Te gera vergonha. Como assim Miranda, eu ensino sobre... A minha live vai ser sobre positividade tóxica. Eu sendo positiva toxicamente. Sim, naquele momento fui. Só que durou pouco e já corrigi. O que você faz com o comportamento que você não quer mais ter seu é o que determina se você vai continuar nele ou não. Aprenda a se perdoar. Lembra que eu falei que o amor próprio não tem negatividade. E quando você tem negatividade, não tem amor próprio. Eu tenho amor próprio. Então aquela negatividade veio, deu uma cheiradinha e foi embora. Não ficou. Essa invalidação faz com que as pessoas evitem emoções autênticas. E lembra que eu falei das 5? Das 5, 3 podem ser sabotadoras. Não fuja delas. Use-as. Aprenda a usar as suas emoções que podem ser sabotadoras, porque as 5, tanto a alegria quanto o afeto também podem sabotar você. Já te falei isso, veja quantas vezes você foi sabotada pela sua alegria e seu afeto. Aí você coloca a culpa na pobre da raiva, do medo e da tristeza. Todas elas são positivas, mas todas elas podem te sabotar. O que acontece, a diferença entre sabotar ou o milagre é a forma como você olha e usa elas, gerenciando as suas emoções. A positividade tóxica te leva para uma vida ilusória, que eu descrevi lá nos 2 primeiros livros de Paris Saint-Exupéry. A ilusão, principalmente em bramar e desespero do desejo. Por quê? A positividade tóxica te faz olhar só para fora. Mas vai funcionar. Você não olha para o que você está sentindo, você foge dos sentimentos autênticos, você foge da realidade. Você olha só para fora, tanto aqui no Baramari, desespero do desejo, mas aqui no meandro a desordem do amor, ela começa a entender, a nossa protagonista, a Batiá, começa a entender as diferenças entre olhar para fora e ela vai sendo empurrada para dentro. Goela abaixo, literalmente. A positividade tóxica faz com que você negligencie, traz a repressão emocional, você negligencia os seus sentimentos, principalmente a raiva, o medo e a tristeza. Só que um sentimento não vai embora. Ele só muda de lugar.
até que ele vá mudando de lugar e se transforme num câncer, se transforme num AVC, se transforme num infarto, se transforme numa doença autoimune que mata você pelo excesso de proteção. Você foge do estado pleno de presença, exatamente. Primeiro do gerenciamento emocional e depois do estado pleno de presença. Você não é uma pessoa interessante, você não é uma pessoa que tem inteligência sedutora bem desenvolvida. Porque você negligencia suas emoções, porque você tem repressão sentimental. E isso tudo eu ensino você a olhar. Isso que a Cícera falou aqui, do estado pleno de presença, começa no gerenciamento emocional, na inteligência emocional aqui do Seja um Assunto que Você Domina, vai para o estado pleno de presença e culmina na inteligência sedutora. Aliás, o Seja um Assunto que Você Domina, os 2 primeiros capítulos são pura fisiologia. Se você comprar um livro, não desista. Porque aqui eu mostro toda a inteligência de fisiologia que eu tenho. Eu sou fisiologista do exercício, né? Então eu mostro toda essa parte de entendimento do cérebro, de como as coisas funcionam, de como os elementos, os químicos funcionam, são liberados no nosso cérebro e como usá-los. Porque você só é um assunto que você domina se você conhece o assunto, os assuntos que são você. Que assuntos são você? Quantas você existe dentro de si? Entende? Então, a positividade tóxica te leva a comparações, frases prontas, invalidação que leva a culpa, vergonha, evitar as emoções autênticas, uma vida ilusória, olhando para fora ao invés de olhar para dentro, a negligência e repressão sentimental e impede o seu crescimento. Porque quando você tá na positividade tóxica, você tá olhando só para fora, você não olha para dentro. Se você não olha para dentro, você não evolui. A positividade tóxica impede a sua evolução. Porque você está numa vida ilusória, reprimindo seus sentimentos, olhando para fora. Entende que tudo tem a ver com tudo? Olha quantos assuntos nós falamos numa live. Veja. Entende? A positividade tóxica te leva à negação de si, dos seus sentimentos, do estado pleno de presença, da sua inteligência sedutora, de toda a riqueza que é você, de todos os assuntos que é você, porque você está olhando para fora. E essa negação acontece a qualquer custo. Uma pessoa que tem positividade tóxica, ela simplesmente não consegue mais olhar para dentro. Tá começando a entender por que eu comecei por negatividade? Se você tá chegando nessa live agora, assista essa live desde o início, porque eu comecei falando sobre negatividade para explicar as diferenças entre negatividade e positividade tóxica ou a similaridade, porque a positividade tóxica tem tudo que a negatividade tóxica tem. E vai além. É pior. Uma pessoa positiva toxicamente é pior do que uma pessoa negativa. Pior. Porque a pessoa negativa ainda tem algumas percepções que a pessoa positiva toxicamente não consegue ver. Negação. E pior, dentro dessa invalidação, ela, tanto do outro quanto de si, tá? Invalidar os seus sentimentos, invalidar o que você tá passando, invalidar. Não fique perto de pessoas que invalidam você. Quem você é. Fique perto de pessoas que enxergam os assuntos que você é. Não para dominar você, porque você é um assunto que você domina. Mas para crescer, para você aprender, para te elevar. Pessoas que têm positividade tóxica, elas minimizam o sofrimento, a dor de si e dos outros. E maximizam, enfatizam o que é positivo. Cuidado com pessoas que floreiam demais as coisas. Ai, mas fulano é maravilhoso. Ai, mas ciclano, mas o meu projeto é o melhor. Não sei. Pessoas que enfatizam demais o lado positivo pode ser um floreio de donra de merda, tá? Feito no love bombing, no bombardeio de amor. Tudo é perfeito, tudo é maravilhoso. Gente, a perfeição não existe, a perfeição é chata, a perfeição não evolui. Cuidado com essa positividade tóxica, ela é pior do que a negatividade. Porque essas pessoas ignoram os problemas em vez de enfrentar os problemas. Elas fogem dos sentimentos genuínos. Elas fogem dos problemas. Elas fogem de absolutamente tudo. É uma fuga eterna. Porque elas estão fugindo do único sentido que faz sentido de dentro.
Lembra que eu expliquei a história das roupas em cima da cadeira? Quem tá chegando aqui, assista essa live de novo. Eu fiz uma analogia com as roupas em cima da cadeira. Quando você vai soltando muita coisa ali e você não para olhar aquilo, você só fica pensando, eu tenho que arrumar, eu tenho que arrumar, eu tenho que arrumar. É a mesma coisa com seus sentimentos. Quando você empilha um sentimento no outro e você pensa, eu tenho que olhar para isso em algum momento e você não para fazer. Pare para organizar a sua vida, o seu lugar, os seus pensamentos, os seus sentimentos. Isso é estar no momento presente. Esses dias eu recebi uma amiga aqui em casa e ela disse, nossa, tua casa tá toda arrumadinha. Eu disse, sim. Queria que tivesse bagunçada? Ah, mas parece que você sabia que eu ia vir aqui. Eu sabia? Como assim você sabia? Tá vendo o futuro? Não. A primeira visita da minha casa sou eu. A minha casa tá sempre arrumada, a minha cama tá sempre ajeitadinha, meu banheiro tá sempre limpinho porque eu uso. Aí eu disse pra ela, amo você, amiga, mas não é pra você, é para mim, acima de qualquer pessoa. A minha casa tá arrumada, as minhas coisas estão arrumadas para mim, acima de qualquer pessoa. Deixa eu dar uma pausa aqui pra fazer um print aqui. Eu tô num... Se vocês veem onde é que eu tô aqui, vocês vão dar risada de mim, mas vai. Aí, pra fazer o print eu tenho que me ajeitar. Não é fácil. Foi. E não derrubar nada também. Entende? Quando você faz pra você as coisas. A parte disse exato. E ela tinha falado, foi isso que eu fiz o print aqui. Quem vai assistir depois não vai saber. O método Livebook é incrível, foi o que ela disse e foi do que eu fiz o print. Esse método me fez aprender a gerenciar as minhas emoções, estar no estado pleno de presença e usar a minha inteligência sedutora, a qual entendi que já tinha. Tudo já está dentro. Porque o método Livebook, eu digo o tempo todo pra você, que é para te ensinar o que você já sabe. Lembra do conceito de obesidade mental? Você já sabe. Você só não tá colocando em prática. Porque não te ensinaram a colocar em prática. 10 pessoas vêm e te ensinam o conceito, mas não te ensinam a prática, que é o que eu sou boa de fazer. O conceito você já sabe, só que não tá funcionando porque você não tá sabendo praticar. Por isso o método Livebook te ajuda. Claro que tem um monte de coisa nova, tem um monte de coisa aqui que eu falei pra vocês que a gente tá aprendendo também. Não vou ser ignorante e dizer que não ensino nada. Ensino, mas não é um objetivo. O meu objetivo maior é tirar o que você já tem da sua cabeça para você aprender a praticar. Para melhorar os seus relacionamentos, os seus resultados, a sua vida, a sua existência. E com isso você acaba melhorando mais pessoas. Veja, as pessoas que estão aqui nessa live agora, assistindo agora, ao vivo, ou assistindo depois, são pessoas que vão impactar mais pessoas. Imagina só quando formos 100 milhões. Eu poderia até dizer que não tenho roupa para isso, mas eu tenho. Tenho a roupa e a taça, literalmente. Então, se eu vivo na positividade tóxica, eu posso aceitar resultados pífios. Porque você tá na ilusão. Você nem vê se o resultado é pífio ou é bom. Pífio é um resultado baixo, vil, pequeno, torpe, irrelevante. Você não vê o resultado, porque você não vê nem se ele fosse grande ou se ele fosse pequeno, porque pra ti tudo é grande. Quando estamos na positividade tóxica, tudo é maximizado. E isso é um perigo, porque você não olha pra realidade. Sabe, tu tem que cuidar quando as pessoas estão próximas de você e falam sempre a mesma coisa de você. Isso pode ser genuíno, integral. Você é um assunto que você domina e, portanto, você cria consistência ao seu entorno. Ou seja, o que as pessoas falam da Miranda. Esse é um exercício que eu faço quando eu tô nas empresas, tá? E com as minhas amigas. Às vezes eu faço exercícios com as minhas amigas que elas não sabem e às vezes eu paro e digo, hora da dinâmica. Vamos fazer tal dinâmica. E é muito bom isso, porque é aprendizado na veia. E esse é um exercício que eu faço, que tem muito a ver com a janela de Johari, que é uma das ferramentas que eu cito no Seja um Assunto que Você Domina. E cito várias vezes, assim como a pirâmide de Maslow, princípio de Pareto, são princípios do mundo dos negócios que eu trouxe para o método Livebook através do Seja um Assunto que Você Domina. Essa janela de Johari te coloca em várias janelas para você aprender a ver você mesma. E uma das formas de ver você mesma é saber como os outros te veem. Então, o que as pessoas falam da Miranda?
pra Miranda ou pros outros. Como eu sou uma pessoa extremamente transparente, as pessoas são transparentes comigo. E isso pode ser uma coisa positiva, lembra? E por ser uma coisa positiva também traz coisas negativas. As pessoas se mostram de verdade pra mim. E às vezes elas não gostam da verdade que elas veem. Normalmente uma pessoa que se incomoda muito comigo não tá relacionada a mim, Miranda. Isso tem a ver com os outros também. As pessoas falam de você o que elas têm. Mas eu, Miranda, potencializo isso nas pessoas, porque é um treino meu. Não é só energético também, mas é um treino meu. É um valor inegociável meu a verdade, portanto as pessoas vão se mostrar. E quando elas se mostrarem pra você, se você busca a verdade também, você não pode fugir dela. Senão você tá positividade tóxica, eu quero a verdade. Quando a pessoa se mostra pra você, mas fulana é falsa. Você não queria ver a verdade, agora você vai ficar criticando a verdade quando ela se mostra pra você? Agradeça. Que bom que fulana é falsa, agora eu sei. Eu sei como lidar com ela ou como me afastar dela. Como lidar com ela, eu faço pedra cinza. Se eu preciso lidar com ela. Tá aqui no Dom Juan de Merda Nunca Mais, essa ferramenta usada com pessoas abusivas quando a gente precisa conviver. Ou eu me afasto quando eu não preciso conviver com essas pessoas. Eu, Miranda, tô num nível da minha vida que, graças a Deus, é uma das coisas que eu tenho de luxo. Eu só convivo com quem eu quero. Eu não tenho uma loja que eu preciso conviver com fulano. Eu não dou aula que eu preciso conviver com ciclano. Eu não tenho um atendimento ao público que eu preciso. Não. Meu precisar é bem pequenininho. Eu vendo o livro pra você, você lê, depois você me diz se você gostou ou não. E isso incomoda muitas pessoas quando eu mostro a verdade. Delas. Não a minha. A minha você já viu. Esse cara que eu conheci, que eu falei pra vocês que é produtor, que quer pegar o Dom Juan pra fazer de livro, de filme, desculpa. A gente tava conversando e ele disse assim, nossa, eu leio você inteira. Eu sou extremamente transparente. Eu tenho muitas camadas de aprendizado, de saber, mas não de pessoa. A pessoa é só mesma. E uma pessoa que tem uma transparência tão alta, traz a transparência do outro. E isso pode incomodar muitas pessoas. Então as pessoas que são negativas, entende? Ou estão na positividade tóxica, elas vão odiar isso. Em compensação, as pessoas que estão na positividade real e que é um benefício, que é verdadeira, que é gostosa, elas vão adorar. Então, todas as nossas características negativas, vêm de características positivas. Eu já falei isso pra vocês. Então, preste atenção. Pra você não cair na positividade tóxica nem na negatividade, liste as suas características. Veja como as pessoas te veem. E aqui era o que eu tava dizendo pra você. Como as pessoas te veem, se você for consistente, se você é um assunto que você domina, as pessoas vão te ver e vão te falar as mesmas coisas. O que falam da Miranda? Que eu sou inteligente. E que eu sou metida. Todas as minhas amigas falam de origens diferentes, de grupos diferentes, de cidades diferentes que eu sou metida. Eu sou mesmo. Eu vou na frente mesmo, eu sei quem eu sou, eu tenho amor próprio, eu não fico pedindo licença. Se eu sei que eu não sou mal educada, não é isso? Mas se eu sei que é, eu sei que é. Por que eu vou dizer que não? Vou ficar me fazendo de vítima? Vou ficar me fazendo de uma pessoa humildezinha? Ah, para, cansativo. Assuma o assunto que você é. Agora, também pode acontecer das pessoas todas que estão ao seu entorno falarem que você é uma determinada característica porque elas percebem que assim elas manipulam você. Elas usam você. Quantas pessoas você conhece que os outros dizem, mas você é linda, você é isso, você é aquilo, e por trás falam, nem é tão bonita, nem é tanto isso. Muito cuidado se é consistência ou se é cegueira, porque a positividade tóxica te leva para cegueira. Eu prefiro ter pessoas que me digam coisas que possam doer, que é a verdade, a realidade, do que pessoas que me falem coisas que não são reais e estejam na positividade tóxica, porque ela é ilusória, ela é falsa, ela é mentirosa. A positividade tóxica olha para fora e para mentira, para inverdade. Para mim não funciona porque um dos meus valores negociáveis é a verdade, por mais que doa. E se eu conseguir ver a verdade antes dela se tornar um verdadão gigante machucando os outros, ela não vai doer. A verdade só dói quando você não olhou para ela, assim como o Dom Juan de Merda. Se você enxerga uma pessoa abusiva de cara, essa pessoa vai te trair, você vai olhar e vai dizer, já esperava.
Se você não enxerga uma pessoa abusiva, mentirosa, falsa ou positiva toxicamente de cara, você vai levando, você vai criando intimidade com essa pessoa. Quando você vê, dói. A verdade não dói quando você vê ela logo que ela se apresenta. Só que se ela vai tendo que ficar maior, dá ruim. Lembra que eu falei que a negatividade ou a positividade tóxica pode te levar à doença? Se você vê logo, lembra da história da garça? Lembra da história da minha amiga que eu invalidei? Eu disse, mas pelo menos as suas amigas não se arrebentaram na estrada. Oi? Não é um comportamento que virou hábito. É um comportamento de uma sociedade. Todas as pessoas me disseram que bom que você não se arrebentou quando você atropelou a garça ou quando a garça me atropelou. Como eu tô atenta, eu estou no meu estado pleno de presença, eu percebi esses momentos e blindei. Veja, eu ensino sobre isso, muitas vezes eu caí nisso e eu tenho pessoas que aprendem comigo sobre isso e que também caem nisso. Algumas dessas pessoas estão na positividade tóxica, algumas dessas pessoas estão na negatividade e algumas dessas pessoas estão na positividade real. Quando acontece uma situação como essa, é o momento de você percebê-las e saber quem mais você quer estar perto. Se for por ignorância, a positividade tóxica ou a negatividade, você pode ajudar essas pessoas a aprender, como eu estou fazendo aqui com vocês. Mas não se envolva emocionalmente. Porque se uma pessoa abusiva, uma pessoa de merda, pode usar a pretensa ignorância dizendo que não sabia. E aí você fica ensinando, quando você vê, você já tá íntima. E aí a verdade se mostra quando ela tá grande demais. Cuidado com a intimidade. A intimidade é feita para ser conquistada aos poucos. E nada de acreditar, olha aí o que dá na intimidade. A intimidade gera isso aí, desrespeito. Intimidade aumenta o respeito, aumenta o carinho. É isso que eu falo no Seja um Assunto que Você Domina. Quanto mais íntima você é de uma pessoa, mais você respeita essa pessoa. Esse negócio de você achar que porque você é íntimo, você pode falar qualquer coisa, fazer qualquer coisa de qualquer jeito, é abuso e não é amor quando é abuso. Quando é abuso, é Dom Rod Merlin. Abuso é abuso. Quanto mais íntima da pessoa, maior o respeito. Não o distanciamento. Tem diferença até porque a gente confunde distanciamento com respeito. Respeito é você estar muito próximo e respeitar igual. O carinho pra falar, o jeitinho. Porque essa pessoa que é íntima sua se mostrou pra você, mostrou todas as suas vulnerabilidades. Você mostrou as suas vulnerabilidades também. Aliás, se você finalizar um relacionamento ou uma amizade, para de ficar falando mal dos outros e para de falar mal das pessoas com as quais você se relaciona. Não tem coisa mais nojenta do que um marido ou uma esposa falando mal do outro. Não tem coisa mais nojenta do que você ter uma amiga que fala mal das amigas. Isso é nojento, isso é escroto. Não seja uma pessoa assim. Não seja uma pessoa que invalida as pessoas que você diz amar. Porque se você ama, você respeita. E se você parou de ser amiga daquela pessoa, por qualquer coisa que seja, porque ela te sacaneou, porque a distância aconteceu, porque a vida de vocês foram para lugares diferentes, porque você percebeu que vocês tinham valores inegociáveis diferentes, seja pelo qual motivo for, que você se distanciou de alguém, respeite a si a escolha de um dia ter sido próxima dessa pessoa. E não fale mal. Não espalhe as intimidades. Respeite a si. Você não tá respeitando necessariamente o outro. Quantas vezes alguém me pergunta se eu tive um Dom Juan de merda na minha vida? Se quem era essa pessoa? Se o meu segundo marido, se meu primeiro marido era, não sei o que lá. Eu protejo não a eles quando eu não falo mal deles. Eu protejo a mim. A pessoa íntegra que eu sou. Porque eu estou na minha verdade. E a verdade não tem nada a ver com a positividade tóxica, porque positividade tóxica está na ilusão, no olhar para fora, na mentira, na inverdade. Vamos lá, seguindo. A positividade tóxica é a fuga da verdade, dos sentimentos verdadeiros, dos pensamentos verdadeiros, das situações, das pessoas, de tudo que é real. Foge. Lembra por quê? Tem gente que não gosta da Miranda? Porque ou tá na negatividade ou na positividade tóxica e eu mostro para as pessoas, a verdade de quem elas são. Então, se elas não gostam de mim, eventualmente, se elas se afastam de mim, eu compreendo, agradeço e deixo ir.
Porque eu pedi isso, eu pedi que a verdade acontecesse. Se eu peço a verdade e toda vez que a verdade se mostra, eu fico bravinha, fico incomodadinha, fico bibibi de mimimi de criança, eu não olho para isso da minha porção infantil e não estou invalidando, não é invalidação. É você olhar e sofrer da sua porção adulta. Aliás, criança ferida também é uma live já salva. Corre lá para você assistir. Cuidado com pessoas que minimalizam. Ó a pressa aí, viu? Tava falando rápido até agora, né? Mas daí, quando olha o reloginho aqui, ó, o emocional já começa a atropelar todo. Então, volta pro estado pleno de presença aí. Foi. Pessoas que têm positividade tóxica minimalizam sentimentos, pessoas, situações. Elas não olham para a verdade daquilo que pode ser real, que não é tão bom. E maximizam tudo que é bom. A ponto, muitas vezes, de florear e de ser um Dom Juan de merda. Cuidado, tem pessoas às vezes que são maravilhosas e elas precisam aumentar isso. Deixar ainda melhor, ainda maior. Ah, mas eu vendi 2.000 livros, eu digo que vendi 10.000 livros. Pra quê? Cuidado com pessoas que fazem isso, porque elas estão fugindo da verdade de quem elas são. E quando você quiser ver a sua verdade, elas vão evitar que você veja. A Paty fazendo outra... Pera aí, gente, que tem que cuidar aqui, que senão eu vou derrubar todo mundo. Pera, Carmen. Isso se eu não fechar o celular, que às vezes eu vou dar um print e fecho. Essa paradinha aqui foi outro print do que a Paty falou também sobre o Dom Juan de merda. Depois de ler o Dom Juan de merda nunca mais, começamos a sentir o cheiro de merda de longe. Seja pai, irmã, chefe, amigo, namorado, é maravilhoso estar do lado de cá do abuso ou também do lado de cá da ilha. Gratidão eterna, Mi. Eu aceito todas essas graças. E ver também a parte abusiva em nós, né? Nossa autorresponsabilização. Como é que a gente trata essa positividade tóxica? Sinta, gerencie, observe os seus sentimentos e perceba que os sentimentos mais dolorosos, eles podem ser usados por você. Assista a live de novo que eu falei sobre o uso dos sentimentos. E tudo bem quando você não está bem. Cuidado com tudo bem. Que a pessoa diz, tudo bem, tá tudo... Ai, tá tudo bem. Gente, quer ver uma coisa mais irritante? A pessoa diz, tá tudo bem. Não tá tudo bem. A garça atropelou meu carro, derrubou meu farolete, foi 300 conto. Eu preferia ter gasto 300 conto num vinho, num jantar, numa blusa. Ter rasgado, botado fogo na lareira, não sei, mas era a escolha minha, não da garça. Não tá tudo bem. Deixa eu ficar com raiva dessa garça abençoada. Tomara que ela tenha morrido. Não, porque eu quero a morte de um bicho, porque eu não queria que ela ficasse sofrendo, agonizando a desgraça. Até no momento da raiva a gente consegue ter uma positividade real, verdadeira. Isso é positividade. Se a garça não morreu, eu podia parar e esganar ela. Só que tava numa via expressa que não tinha nem estacionamento pra eu parar. Ou seja, não pude nem socorrer de Itacuja da garça, gente. Ainda gastei meus 300 pila. Que tudo bem. Ai, mas pelo menos você tá viva. Nem vou falar o que passou na minha cabeça naquele momento, porque eu não posso mais falar nome feio. Quer dizer, poder eu posso, mas não ao vivo e a cores. Só quando eu estiver sozinha. Entende? Sinta os seus sentimentos. Permita-se sentir. Só que gerencie. Eu tava com raiva da garça. Eu tava com raiva por ter pego ela. Eu tava com raiva. Inferno. Sou uma pessoa humana, dizem. Aparentemente. Posso sentir raiva. Devo sentir. Mas gerenciá-la. Resolvi tudo que tinha pra resolver antes de chegar em casa. Já sabia onde é que ia consertar na casa da minha... Ia almoçar com a minha mãe. Do lado da casa da minha mãe tem uma oficina. Já deixei o carro lá. Os caras da oficina me levaram na mãe. Eu almocei na mãe. Voltei lá pra pegar o carro. Não atrapalhou a minha vida. Só gastei 300 pila. Fui pra minha casa. Ponto. Eu gerenciei. Eu senti raiva. Fiquei triste, talvez, pela garça. Fiquei com medo de repente, o meu farolete ter caído. E ter estragado mais ainda. Ou o trem como chama, o para-choque ter caído. Meu Deus, imagina o valor de um para-choque do meu carro.
E você vai dizer que tá tudo bem, pi. Entendeu? Não tava tudo bem, sinta. Tá tudo bem não estar tudo bem, sempre. Isso sim tá tudo bem. Mas cuidado com a pessoa que diz que tá tudo bem. Não me diga que tá tudo bem, quando não tá. Ficou feliz o dono da oficina. Aí, sabe o que ele me disse? Ele disse, mas Miranda, tem que gastar dinheiro para gerar na economia. Para tu ver como pessoas geram dinheiro através do que é ruim para os outros. Médicos fazem isso. Ele te toma dinheiro para você não morrer. Para e pensa. Quanto dinheiro a gente gasta para coisas que não são positivas? Porque você permitiu não entrar. Naquele momento que a garça atropelou meu carro, eu disse, a partir de... terceira vez que batem no meu carro. Eu, Miranda, nunca bati. Aliás, considerando que meu segundo marido deu PT num Subaru pra mim, 4 vezes bateram no meu carro. Uma delas deu PT, não fui eu, não tava dirigindo. Como assim? Que permissão eu tava dando para que as pessoas estragassem o que é meu? Para que eu estragasse o que é meu? Para eu gastar, para gerar na economia? Oi? Não quero. Quero gastar com o que eu decida. Tu entende como eu validei ali naquele momento a minha escolha? O que você tá deixando que os outros decidam por você? Para você ser um assunto que os outros dominam, não um assunto que você domina. O que você tá permitindo, dando permissão que entre? Ouça mais e fale menos. Saiba o momento de falar e o momento de ouvir. Ouça mais e fale menos. Porque uma pessoa que tem positividade tóxica tem mania de falar pelos cotovelos, atropelar todo mundo e, portanto, se torna insuportável. Sempre tem uma opinião sobre algo. Sempre tem a última palavra. Sempre diz que tá tudo bem. Boring, chato. Coloque sentimentos em palavras, mas cuidado com quem você coloca os seus sentimentos em palavras. Não se espalhe, não se misture por aí com os outros. Agora, rapidamente, para encerrar, a positividade saudável. Eu falei em Sansara. Lembra que eu falei que em Brahmari, o desespero do desejo é o olhar especificamente para fora? Meandro, começa o namorico entre... Para mergulhar pro sentido que faz sentido de dentro, através dos sentimentos mais dolorosos, mas é em Sansara que eu falo da positividade real, verdadeira e saudável. Que é quando você observa o que não tá bom, observa o que é bom, observa as possibilidades positivas e negativas e consegue da sua porção adulta tomar uma decisão. Eu decido. Eu não quero atropelar a garça, eu não quero que a garça me atropele, não quero mais que estraguem o meu carro. O dia que eu quiser estragar o meu carro, eu vou estragar o meu carro, não os outros. Que é isso, gente? Se eu quero gastar o meu 300, eu vou gastar do jeito que eu quero. Então você decide. A positividade saudável traz a decisão para a palma da sua mão. Você é um assunto que você domina, não que os outros dominam. Ela tá muito parecida com a cocriação, mas aqui eu fiz uma live completa sobre cocriação, porque pra mim eu tenho uma visão muito específica e muito diferente da maioria das pessoas sobre cocriação. Mas pra não fazer uma live dentro da live, essa live já existe, assista lá a live sobre cocriação. Todas as minhas lives estão no ícone, lá nos destaques da bio, vai lá e olha, assista novamente, coloque coisa que preste na sua mente, ao invés de ficar vivendo videozinho besta, que não te leva a nada. Uma positividade saudável faz isso, faz a análise e a reflexão na medida. Se for uma análise e reflexão excessiva, entra na negatividade. Se for uma live, se for uma análise e uma reflexão pequena, vazia, para fora, superficial, te leva para positividade tóxica. Analise e reflita na medida da sua porção adulta, para você ter a decisão. Uma positividade saudável faz com que você tenha as perguntas certas, as respostas certas, as decisões certas e os resultados certos para você. Que às vezes não são exatamente aqueles que você imaginava. Quantas vezes você conseguiu resultados diferentes do que você imaginava, mas muito melhores? Se você se permitir o que você tem permitido para você. E aqui
Tudo isso advém de estratégias claras. Quando eu tô na minha positividade saudável, nem na negatividade, nem na positividade tóxica, eu consigo, porque eu estou na minha porção adulta, observadora, com os olhos atentos, no meu estado pleno de presença, da minha versão, da minha realidade, da minha verdade, da minha versão real. Eu consigo ter decisões positivas porque as estratégias foram positivas. Eu consigo fazer as perguntas certas porque as estratégias estão certas. As minhas respostas vêm certas porque as minhas estratégias certas levam a pergunta certa, que leva a resposta certa e aos resultados certos. Mas a positividade saudável requer os 3 elementos do seja um assunto que você domina. Gerenciamento emocional através do entendimento de como funciona a sua inteligência emocional, que são os primeiros tópicos desse livro, os primeiros capítulos. O seu estado pleno de presença, que não é exatamente deixar-se levar pelo fluxo. Leia o livro para saber a diferença. E tudo isso culminando na sua inteligência sedutora, em você inteligente, verdadeira, sabendo os seus valores inegociáveis, sabendo que todas as suas características negativas advêm de características positivas e, portanto, você consegue gerenciar elas também. Você passa a usar os seus sentimentos e não mais deixar-se levar por eles. Você é um assunto que você domina, não que os outros dominam. Você consegue fazer tudo isso e praticar o seu estado pleno de presença. Não porque você medite 5 horas sem pensar em nada. Isso é coisa para monge. Esquece isso. A nossa vida não permite meditações longas e você nem precisa para estar na sua vida e fazer um milagre através delas. Você precisa estar no seu momento pleno de presença. E então extrapolar isso na inteligência sedutora, sendo mais magnética, mais interessante, mais verdadeira e sendo um assunto que você domina, não que os outros dominam. Se ficou alguma pergunta dessa live, faça aqui nos comentários, assista essa live novamente, assista as lives que eu indiquei para você assistir, para que elas façam mais sentido, os conteúdos todos vão se cruzando, se complementando, se ajustando. E você vai percebendo que você é muitas, apesar de ser uma só. Não para usar as máscaras de um Dom Juan de merda, falso e que não é ninguém e, portanto, é todo mundo, dependendo de quem ele quer abusar. Não por isso. Para você validar todas as suas versões e nunca mais permitir se levar pela opinião alheia, porque você não é um assunto que você domina. Recado dado de 1h30. Depois me diz aqui qual assunto você quer saber o meu olhar sobre. E eu vejo vocês domingo que vem. Até domingo que vem tem muito Reels, tem muito Stories. Eu peço que você faça essa interação. E se você quiser adquirir os 4 livros, a trilogia Paris Saint-Eiffel completa. Pesado pra caramba isso aqui. Isso é o peso do saber, como diz uma amiga minha. Se você quer adquirir a trilogia completa com o Dom Juan de merda, só R$44. Me chama no link no direct. Se você quer participar do Seja um Assunto que Você Domina, o método Livebook aplicado, sem ferramentas desse livro, assista a minha aula gratuita no link da bio ou me chama no direct também para adquirir o livro. Se você gostou desse material, que é só uma dose homeopática de tudo que está nessa mente fascinante que eu tenho, o meu olhar verdadeiramente fascinante sobre as coisas, sugiro que você venha para o lado de cada ilha e adquira os meus livros e seja minha aluna. Bença pai, bença mãe, eu aceito os milagres em minha vida. Até daqui a pouquinho nos meus materiais no Instagram.